Quanta luz, Senhor, desce do alto, e eu me exalto pensando em teu amor. E no calor dessa fé, eu penso em São José e Maria, escolhidos do Senhor. Assim nasceu Jesus, fonte de luz, que numa cruz venceu a dor, veio a morrer sem conhecer o pecado, a maldade e o desamor. Assim peço, Senhor, por caridade, livra este mundo de tanta crueldade, com tua bênção em teu fervor. Obrigado, Senhor, meu Criador. E assim, um dia, nasceu o hino a São José. Meu pai dormia e acordou com aquela música maravilhosa, sem ele saber de onde ela estava vindo. Meu pai procurou, de onde está vindo essa música tão divinal? E ele levantou, pegou papel, uma caneta, e ali ele escreveu o hino a São José. Essa igreja de São José foi erguida pela comunidade. Meu pai, juntamente com os vizinhos, trabalharam muito para que ela fosse erguida. Andou com um livrinho de ouro, pegando doações. E acredito que por conta disso, meu pai criou uma tal sintonia com São José, que a espiritualidade amiga veio e mandou esse hino lindo, muito lindo, e que eu hoje estou aqui emocionada diante da igreja São José, fazendo essa homenagem a São José e ao meu pai, o meu poeta, Olívio José de Freitas. O Clube Literário de Palmares é objeto de uma pesquisa que fiz para o mestrado da Universidade Federal de Pernambuco no ano de 2008. Descubro que aqui existiu, lá na biblioteca Fenelon Barreto, na biblioteca municipal, que aqui existiu não só um clube, mas pessoas que lidavam com a literatura. E muito cedo eu tinha esse interesse pela literatura e por essa lembrança me interessei em pesquisar o clube literário. Durante o curso eu fiz pesquisa, porque tem as fontes para você referendar seu projeto de pesquisa, no que existia na Biblioteca Fenelon Barreto e no Arquivo Público Estadual de Pernambuco. Principalmente me interessou os jornais de época, porque ao pesquisar sobre o clube, eu descobri que Palmares tinha uma imprensa local muito ativa no final do século XIX, começo do século XX. E que, portanto, nessas fontes é possível você pesquisar a vida do clube como instituição, mas antes de tudo, pesquisar a produção literária daqueles que participavam do clube. É possível você descobrir poetas que estão no começo da cidade, da história da cidade, como um município autônomo. O Fenelon Barreto foi jornalista, teatrólogo, contador, também advogado e exercia também o papel de professor. Fenelon Barreto teve um papel muito importante nas suas obras poéticas e também nas suas peças de teatros. Ele escreveu várias peças teatrais e tinha como seu ajudante nessas peças para participar era Odilon Ferreira e Miguel Jacelli. A contribuição de Fenelon Barreto na literatura não atravessa só a questão do teatro e a poesia, mas também ele era crítico colunista do jornal A Notícia. A sua formação se deu principalmente depois que veio a Palmares. Ele foi para Maceió, fez lá o curso formado em graduação em Direito, bacharelado em Direito, e também fez um curso por correspondência em São Paulo de
ciências físicas e matemática. Fernando Barreto, ele contribuiu muito para que se desenvolvesse alguns jornais importantes de Palmares. E aí temos os jornais, o Clube Literário, que ele ajudou a fundar, o jornal, a revista Palmares e Palmarina. Papai foi um homem que me ajudou muito em minha formação. Ele era altamente inteligente, foi teatrólogo, professor e jurista. Tinha em suas estantes diversos livros, romances, jurista, etc, etc, etc. Mas um romance me chamou a atenção e com ele esse livro, Inocência, foi o primeiro romance que eu li, isso quando criança. Esse despertar para a literatura deixou em mim o interesse pela leitura, pela escrever poesias, crônicas e outros trabalhos. Ontem, quando a comprei ao merceeiro, tão valiosa quanto imprescindível, achei que era um absurdo indiscutível pagar por ela apenas um cruzeiro. Uma caixa de fósforos, dinheiro não paga o valor deste combustível. Luz que é vida, valor imperecível, luz entre os elementos primeiros. Uns fósforos tomei-lhe bem poupados, mas outros mais. E em leva assomo notei todos os fósforos queimados. A vida humana é a mesma fantasia. Poder, orgulho, tudo acaba. É como essa caixa de fósforo vazia. Porque Palmares se emancipa politicamente em 1879 e o clube é fundado em 1882. Então, o clube nasce com a cidade e, em parte, sem querer aqui criar assim uma lógica inversa, mas também a cidade é criada pelo clube, porque é o clube que vai chamar muita atenção daqueles que visitavam. Porque o clube literário de Palmares tinha uma biblioteca que logo completou, segundo registros, 25 mil títulos. Isso no interior de Pernambuco, no final do século XIX, e era um grande ponto de referência, né, para quem visitava a cidade. Uma coisa que marca essa geração literária de Palmares pós o Clube Literário é o autodidatismo. As pessoas que escrevem, elas não têm, nas décadas principalmente 20, na década de 30, uma formação acadêmica. Mas eles beberam dessa fonte, que é a biblioteca, e eles, desenvolvendo a atividade deles aqui, profissional, alguns funcionários públicos, como a família Gris, né? E em outras profissões, vai ter alguns escritores, poetas e intelectuais muito interessantes. Nasci no seio de uma família de poetas e escritores. Meu avô, Arthur Gris, homem de mente brilhante. É um prazer ser sua neta. Assumiu por várias vezes a prefeitura como prefeito. Foi um homem que cuidou das finanças, honesto, trabalhador, um homem simples e digno. Palmares é interessante, é que aqui também o Clube Literário se envolveu muito com a questão da instrução, da educação, da alfabetização, se defendia
muito que o poder público incentivasse a criação de escolas para as chamadas primeiras letras, para que as pessoas que frequentassem, né, imagina aquele mundo rural, né, de vários engenhos, né, em uma cidade ainda em crescimento, em construção, em formação, de repente você tem aí um clube que divulga essas ideias. Eu me sinto privilegiado, felicíssimo em carregar nos meus costados o nome do meu bisavô, primeiro bisneto, e uma homenagem que meu pai fez, que tinha uma afinidade incrível com ele, e resolveu colocar esse nome em mim, e levo com muito orgulho. Tanta mulher dando sopa, eu sem colher para tomar. Vivia de vento em popa, mas a atmosfera mudou. Nem perto delas eu vou, tanta mulher dando sopa. Pra que eu ir lá sem ter roupa? Se eu for, vou fracassar. Eu vendo a sopa sobrar sem tirar o meu quinhão. Todos de colher na mão e eu sem colher para tomar. Eu encontrar os fragmentos, juntar os fragmentos e começar a contar a história dessa geração. De Jaime Gris, que chegou a ser presidente da Academia Pernambucana de Letras, Arthur Gris, né? Raimundo, grande poeta, Raimundo Alves. Meus amigos, a felicidade de Arthur Gris foi lançar uma enciclopédia. Uma enciclopédia que tinha 1.190 páginas. Orgulho para todos nós. Olha, ele era um autodidata, foi um poeta parnasiano, dividiu a sua vida entre as letras e as mulheres, não é? Teve 4 mulheres e teve 18 filhos, e ele fez uma coisa incrível, que foi unir essa família tão grande, todos unidos. Minha cidade, terra de poetas. Quanto orgulho eu tenho de dizer, nasci na terra dos poetas, principalmente porque meu pai era poeta. E meu pai vivia rodeado de poetas, eu vou falar deles. Meu pai morava aqui na casa vizinha de Arthur Gris. Nós morávamos vizinhos de um grande poeta. Meu pai trocava poesias com o reitor. O pai do meu amigo Genésio, era lindo, meu pai indo lá levar o que ele produzia para escutar do amigo que ele achava. E também recebia as dele. Privilégio maior do que esse eu posso ter. Sou privilegiada, sou palmarense, terra dos poetas. A inspiração era do alto. Eles vieram prontos para passar essa mensagem para a gente. Entender o que é amar a poesia, o que é ser poeta. Obrigado, meu Deus, por ter me deixado nascer nesta praça, no meio das flores, às margens do rio Una, e tendo poetas ao meu redor. Foi lindo viver aqui. Minha infância e minha adolescência. Carrego pelo resto da minha vida o gosto pelas letras, pelas poesias. Obrigado, Senhor, meu Criador. Então o clube foi muito importante, porque ele se envolveu com essa questão, como eu disse, da alfabetização das pessoas da cidade, mas também foi um espaço de debates de 2 agendas da época. De 2 agendas. Uma, a questão da campanha abolicionista, porque você tinha os poetas abolicionistas no clube literário daqui de Palmares. E você tinha também a questão da República, da campanha republicana. A Biblioteca Fenelon Barreto levou esse nome em homenagem ao nosso teatrólogo e também o guarda-livros, porque bem antes de ser Biblioteca Fenelon Barreto, esse prédio era o Clube Literário, né? E muito renomado. E após a morte do próprio Fenelon Barreto, em 1961, né, houve os rumores na cidade para se dar o nome à biblioteca. E aí
um de seus filhos, tanto o Fernando como o Luizinho Barreto, né, tentou articular, né, junto com o Poder Legislativo e Executivo para que o prédio fosse homenageado o nome do seu próprio pai, Fenelon Barreto. Assim, pela Lei Municipal 463, de 21/5/1968, oficializou o prédio como homenagem ao teatrólogo Fenelon Barreto. Biblioteca Pública Municipal Fenelon Barreto, que hoje estamos aqui, né, abraçando esse espaço. Bem, ele era um alfaiate que os seus clientes eram elite de Palmares e das cidades circunvizinhas. Ele também foi vereador aqui em Palmares, poeta, ator, e atuava muito com Lelé Correia no Cine Teatro Apolo. Ele entregou a obra à minha mãe, Lúcia Paiva, e com um bilhete que dizia que ela tomasse conta do livro, não entregasse a ninguém só depois de publicado. Só que ela começou a preparar essa obra, ela começou a organizar e veio a fatalidade da morte dela. E depois esse livro foi passado para o meu irmão, Aloysio Afonso Ferreira Paiva Filho, Lula, que aí ele organizou esse livro e lançou em 1988. Esse livro, ele é dividido em alguns livros tópicos, né? Ele tem poemas, tem glosas, tem sonetos, tem poemetos e tem músicas populares. Meu avô deixou uma frase e sempre pedia para que colocasse após a sua morte. E a frase é: não sei se levo lembranças quando a morte me levar, mas sei que levo saudades que fazem minha alma chorar. Essa frase está numa placa no cemitério aqui de Palmares, no Parque das Palmeiras, na lápide da família, no túmulo da família. Um homem afável, amável, carinhoso, que autodidata, super inteligente, sempre nos deu e nos dará tanto orgulho. Um homem que deixou um legado incrível, honradez, um homem de caráter, generosidade e coisas boas que só faz a gente tentar seguir o caminho que ele trilhou pra gente. Mesmo com todos esses escritos, ele nunca teve uma obra publicada, mas quem sabe, todo tempo é tempo. E gostaria muito do empenho da nossa família para colocar isso à mostra para o mundo inteiro conhecer, quem sabe. Palmares, expressão de uma cantiga, doce como um sussurro de uma prece. És grande, boa, fraterna e amiga. Quem te vê uma vez, nunca te esquece. Um dos poemas que eu mais gosto do meu avô intitula-se Velhice, e que ele escreveu depois de uma desilusão amorosa, e foi no ano de 1954. Quando meu derradeiro amor sucumbiu, um grito eu perguntei, atento procurando o derradeiro afeto que fugiu. Onde estão as mulheres que eu amei? Senti a alma chorando e na ironia do silêncio meu grito se extinguiu. Ocultas vivem talvez nas decepções do meu passado, não sei. Apesar de as ter procurado, com ressonâncias sutis de românticas baladas, sinfonias de amores, de dor e de pecado, e nas meigas recordações. Uma voz, um beijo, um sorriso, 3 poemas abraçados que nos momentos desgraçados levaram-me ao paraíso. Perdi a plástica, a fé dos afetos, trôpegos passos incertos, descendo a cordilheira da velhice. Ladeiras acidentadas, antítese fatal da meninice. Foram os túmulos das minhas vaidades, de tudo que eu sonhei, amores e crueldade, e das tragédias que me deixaram saudade. Adeus, adeus, mulheres que tanto amei. Livros, para quem escreve, são como filhos.
O Letrados e Ufanos, a história do Clube Literário de Palmares, portanto, é um dos filhos mais prediletos que eu tenho, porque ele dá conta de dizem assim que a gente só entende porque é que a gente veio morar. Eu não disse no começo que não nasci em Palmares, mas terminei vindo morar em Palmares. Meu Deus, talvez tenha sido para escrever o Letrados e Ufanos. O destino tinha deixado, e é uma grande satisfação, porque esse livro aqui é fruto de uma pesquisa que eu disse que eu fiz em 2008. Contamos muito com o acervo da biblioteca local Fenelon Barreto. Aí em 2010, 2011, teve aquela grande inundação, a grande enchente que destruiu a biblioteca. Então, quando a fonte desapareceu como o livro de ouro do Clube Literário, aqui no Letrados e Ufanos, muito dos autógrafos deixados a gente reproduz no livro. Então, depois é que a gente vem entender a importância do nosso trabalho de historiador, depois desses eventos, porque o livro Letrados e Ufanos é publicado em 2011. Vim matar a saudade do meu tempo de menino. Andei por muitos lugares neste Brasil que eu adoro, mas às vezes ainda choro com saudades de Palmares. Aí na pesquisa eu identifiquei um comerciante de origem portuguesa chamado Ferreira Mendes, que na inauguração do clube, esse poema está publicado na notícia, na reportagem que fala do Clube Literário. E aí ele escreveu um soneto intitulado A Biblioteca de Palmares, que eu vou ler para ilustrar o sentimento no dia de inauguração do clube, 2 de outubro de 1882. Disse o nosso poeta da época, Ferreira Mendes: o fanal radiante da verdade, que esclarece a razão e a consciência, o astro fulgurante da ciência, que inspira na virtude a humanidade. As flores que celeste amenidade espagem, dando à vida grata essência, pura filosofia, que a demência suplanta com nobreza e majestade. Eis que nos aparecem primorosos como gênios das lendas populares, oferecendo os dons mais preciosos. Salve dia gentil, erguendo altares as letras que nos fazem venturosos. Nós te saudamos, terra dos Palmares.